O que realmente significa ter inteligência emocional? Segundo Daniel Goleman, a inteligência emocional é a sua capacidade de reconhecer e compreender as emoções em si nos outros, e usar esse conhecimento para gerir os seus comportamentos e relacionamentos. Apesar de Daniel não ter sido a pessoa que descobriu que o quociente emocional é tão importante quanto o quociente intelectual, mas a partir de 1995 ele foi o grande disseminador dessa ideia. Vocês perceberam que Daniel Goleman não foi o cara que trouxe esse tema à tona, mas ele foi um dos grandes responsáveis por disseminar isso no universo corporativo a partir de 95. Inicialmente, ele definia a inteligência emocional em 5 etapas, mas logo em seguida, 3 anos depois, em 1998, ele agrupou, né, continuou mantendo a mesma característica, só que ele agrupou em 4 etapas, para ser mais fácil a compreensão, onde metade estava relacionado à pessoa, ao autoconhecimento e ao controle das suas emoções, e a outra metade está relacionada entre a pessoa e as outras pessoas, levando isso para o mundo de fora. É por isso que ele começa definindo, então, como os estágios 1 e 2, o autoconhecimento, que é o quanto você sabe sobre as suas emoções, o quanto você se percebe sobre as suas emoções, o que desperta as suas reações, né? O seu jeito de pensar, sentir e agir, como que isso está relacionado, quais são os impactos e as consequências que isso tem para você. A partir desse entendimento, de você conseguir compreender como que você vai reagir em determinada situação, qual é a intensidade que você vai dar para determinado tipo de problema, você consegue ir para o próximo passo, que é, naquilo que me prejudica, eu quero me controlar. E aí você começa a ter as técnicas para que você controle as suas emoções, né? Então, diante de uma situação de raiva, e eu estou no contexto onde ter raiva vai me prejudicar mais do que me beneficiar, como que eu posso agir para sair daquela situação que eu estou controlado pela emoção e tentar resolver aquilo racionalmente? É uma das coisas mais difíceis que existe, mas se você aplicar as técnicas com o tempo, isso vai se tornando algo automático. E é isso que ele veio trazendo ao longo dos livros que ele veio lançando ao longo do tempo, né? E outros autores também. O outro aspecto é a automotivação. A automotivação, no início, era visto como algo além, era a quinta parte da inteligência emocional. Só que quando a gente pensa em automotivação, ela está dentro de gestão das emoções, né? Então, gestão das emoções se divide em 2. Controle emocional, que é aquilo que eu já falei, e a automotivação, que é você se percebendo com energia baixa, você se percebendo que você poderia estar fazendo mais do que você está conseguindo fazer, né? Você criar mecanismos de criar aquela alegria interna para que você consiga terminar uma tarefa às vezes que você não gosta de fazer, o que você pode se motivar para isso. Mas isso também está dentro de gestão, porque você se perceber, você criar uma estratégia e você executar essa estratégia. Assim, quando você pensa, né, na maneira como você reage sobre as emoções, é você perceber o que vai despertar aqueles gatilhos, é você criar mecanismos para você controlar aquela emoção, entrar no modo racional e escolher como que vai agir, né? Então, todos esses aspectos que eu trouxe, seja do autoconhecimento, do controle emocional ou da automotivação, isso está dentro do seu controle e relacionado às suas atitudes. E a partir daí, a gente vem para outra etapa, que é o amadurecimento desse processo. A partir do momento que eu começo a descobrir, né, e entender o que desperta, por exemplo, raiva, desperta alegria, eu começo a olhar para as pessoas e olhar o que desperta raiva e desperta alegria. As pessoas, elas são únicas e cada pessoa ela sente numa intensidade diferente, porque está relacionado com as histórias de vida, como a gente viu na experiência das emoções. E aí essa que é a grande descoberta, porque você vai perceber que algo que para você não é nada, para aquela pessoa pode ser tudo. Por isso que a gente não pode julgar a maneira como a pessoa reagiu a um sentimento, porque por mais que não seja nada aquela situação para você, para ela foi. E ela sentiu exatamente quando você sente, quando você tem uma intensidade tão alta quanto a que você conseguiu observar dela, né? E aí nesse momento a gente começa a ter um pouco mais de empatia, de tentar entender o que despertou, e isso leva a conversa para um lado de menos julgamento e de mais compreensão. E a partir desse momento,
onde eu consigo compreender melhor as pessoas através da simpatia, eu vou conseguindo ter relações melhores, relações mais produtivas, seja em qualquer âmbito das relações com outras pessoas, eu consigo, se eu aplicar a empatia e o autoconhecimento que eu tive comigo e a empatia, eu consigo fazer uma melhor gestão dessas relações, seja nas relações familiares, seja nas relações de amizades, nas relações profissionais, e dessa forma eu vou conseguindo manter ali todos os aspectos da inteligência emocional. Eu sou emocionalmente inteligente quando eu vou me desenvolvendo nesses 4 aspectos, né, em algum contexto. E não necessariamente eu vou começar já desenvolvendo tudo, mas o primeiro passo sempre vai ser o autoconhecimento.